Fala, meus compadres, tudo no jeito? A verdade é que eu cansei de fazer slide, meus amigos. Cansei, tinha muito conteúdo ainda pra terminar o edital. Eu, comecei um pouco tarde a gravar as aulas aí pro nosso edital. Então me perdoem a ausência dos slides, mas vamos continuar dessa maneira aqui, acompanhando as aulas pelo Google Docs. Tudo bem? Estamos na nossa aula 21. Agora vamos falar um pouquinho sobre evolução, seleção natural, especiação, mutação, deriva genética e fluxo gênico. Com relação ao conceito e abrangência de evolução. Evolução biológica é o processo de mudanças nas características genéticas das populações ao longo do tempo, como resultado da atuação de mecanismos que alteram a frequência dos alelos. É um processo populacional, não individual. Beleza? Então, a evolução, ela não... Dentro de você, ela pode até ocorrer na sua alma, em algum aspecto assim, mas essa evolução biológica, ela é um aspecto que ocorre de maneira populacional, tá bom? A evolução explica a origem da biodiversidade, se propõe a explicar a origem da biodiversidade, a adaptação aos ambientes e aos padrões de parentesco entre os seres vivos. Né? Com relação a mecanismos evolutivos, a evolução não ocorre por meio de um fator único, mas sim pela interação entre múltiplos mecanismos. Vamos ver um pouquinho disso durante essa aula, tá bom? O conceito em si pode dizer que ele foi trago não somente por Darwin, mas também pelo Wallace, tá bom? Seleção natural, a gente vai ter que os indivíduos com variantes genéticas mais vantajosas tendem a sobreviver e reproduzir-se mais, transmitindo essas variantes às gerações seguintes, beleza? Então, como pré-requisitos, a gente vai ter sempre a variação fenotípica entre os indivíduos, também a questão da hereditariedade e a diferença no sucesso reprodutivo associada à variação, beleza? Nós estamos falando de seleção natural. Tipos de seleção natural, tá bom? Pode ter o tipo direcional, estabilizadora e disruptiva, tá bom? O efeito sobre a população do direcional é aquele que favorece um extremo, uma característica extrema, tá bom? Como, por exemplo, o bico longo das aves. Em termos de uma característica estabilizadora, ela vai estar dizendo sobre o favorecimento da média, eliminando os extremos. Beleza? Então, as coisas normais que existem na natureza. E o tipo disruptivo de seleção natural é aquele que vai sempre estar favorecendo os extremos e eliminando a média, tá bom? E eliminando a média, o que pode levar à especiação, né? Então, a geração de uma nova característica típica de uma nova espécie, não simplesmente população, ok? Então, a seleção natural ela atua sobre fenótipos, mas promove mudanças genéticas ao longo das gerações. No tema, na subtemática de mutação, a gente vai ter o conceito de mutação, que é as alterações espontâneas ou induzidas, e aí tem a mão do homem, no DNA, que produzem novas variantes genéticas, tá bom? As variantes genéticas vão ser chamadas de alelos, beleza? Os pares aí de codificadores lá do DNA. A mutação vai ser a fonte primária de variabilidade genética. Pode ser neutra, deletéria ou vantajosa, tá bom? Então, novamente, nem toda mutação vai vir para uma evolução, tá bom? Inclusive, ela pode causar o contrário, né? Ela pode ser deletério para a sobrevivência de uma dada espécie. A mutação, ela não direciona a evolução, ela vai fornecer matéria-prima para ela, beleza? Basicamente isso. E um exemplo aqui de uma mutação que ocorre de modo induzindo o DNA, né, por meio de uma ação humana, são aquelas que conferem resistência
a pesticidas em insetos. Então, insetos que acabam tendo resistência a pesticidas aí. De tal modo que você aplica um pesticida em um dado local para eliminar um dado grupo de insetos, né? Alguns insetos realmente morrem, digamos, a maioria, digamos 80%, e os 20% que sobrevive, ele vai ter todo o alimento disponível que ele já teria, mais o alimento daqueles 80% que morreram. Além do que, ele vai ter, além do espaço que ele já teria para viver, agora ele vai ter também um espaço daqueles 80% que morreram. Certo? Só que ele tem a resistência para aquele pesticida que matou os anteriores. E foi por ele ter essa resistência de modo natural, ou de modo, sei lá, por uma mutação natural que ele já tinha, ele vai agora se reproduzir e estabilizar essa característica dentro da população. Então, esse movimento ocorre. Beleza? Temos também um subtópico de deriva genética, que significa as mudanças aleatórias na frequência dos alelos, independente do valor adaptativo, tá bom? Especialmente em populações pequenas. Efeitos nesse caso, né, relação de efeitos e consequências relacionadas à deriva genética, vai ter a fixação de alelos e a perda de variabilidade. Na fixação de alelos, a consequência vai ser alelos neutros, tornando-se dominantes por acaso, tá bom? Então, aqueles que não determinavam características propriamente, passam a determinar. Com relação à perda da variabilidade, nós temos a consequência da redução da diversidade genética dentro de uma população. Então, é uma deriva genética de certo modo negativa, né? Quando a gente narra desse modo. Fenômenos relacionados, esses fenômenos aqui, efeito fundador e gargalo genético, eu não cheguei a ver durante a minha graduação aqui na Universidade de Brasília. Ou pelo menos não me lembro deles, né? Então, mas essas fontes que a gente está utilizando trouxeram, então vamos pelo menos ler aqui pra gente, né? Fenômenos relacionados ao efeito fundador. Pequena parte da população origina uma nova população, né? E aí, por exemplo, colonizando ilhas. Também o gargalo genético de bottleneck. Bottleneck em inglês, não é de bottleneck. Gargalo genético. Redução drástica populacional seguida de uma expansão. Curioso, né? Isso me lembra o efeito Dunning-Kruger no aprendizado. Depois dá uma pesquisada sobre isso, é bem interessante. Eu vou trazer vídeo sobre isso no meu outro canal, que é o Compadre Marcos Aprendizagem, dá uma olhadinha lá. A deriva pode levar à divergência genética entre populações, especiação e aumento da endomia. Beleza? Com relação ao subtópico de fluxo gênico, a gente vai ter o conceito de fluxo gênico sendo a migração de alelos entre populações. Legal, né? Por cruzamento entre indivíduos de diferentes origens, tá bom? Então, novamente, todas essas modificações que ocorrem, que vão levar a isso que a gente chama normalmente de evolução, ela vai ocorrer no âmbito de uma população, tá bom? E com o fluxo gênico não será diferente. Esse fluxo gênico vai promover uma homogeneização genética, pode impedir ou retardar a especiação e também pode introduzir alelos adaptativos em novas populações. Um exemplo disso é a introdução de onças do Pantanal na Mata Atlântica para evitar a depressão endogâmica, tá certo? Então, aquelas onças que já estavam sempre se reproduzindo com as próprias onças do Pantanal, agora vão se reproduzir com as onças da Mata Atlântica. Então, vai trazer um novo fluxo gênico para aquela população. Interações entre mecanismos. A seleção natural direciona a evolução. Mutação fornece a variação genética. A deriva genética altera aleatoriamente as frequências de uma dada característica, ok? E o fluxo gênico redistribui variantes entre populações.
E aí a gente vai ter a relação entre esses mecanismos, o balanço entre esses mecanismos, determinando a trajetória evolutiva de uma dada população, né? No caso dos artigos científicos que a gente for ler, da população que estiver sendo estudada. Agora, um outro subtópico, um tópico bastante interessante, é a questão da especiação. Acho que eu já falei isso no vídeo anterior também, que eu sempre acho essa parte muito interessante. Que é o processo pelo qual novas espécies se formam a partir de populações anteriormente intercruzantes, tá? Então a gente vai ter alguns tipos de especiação, cada um com a sua característica principal e com nomes interessantes. Alopátrica é aquela que ocorre a partir de um isolamento geográfico, onde as populações evoluem separadamente. Simpátrica ocorre por meio do isolamento reprodutivo, sem barreira física. Parapátrica, contato limitado entre zonas adjacentes. Peripátrica, pequena população periférica isolada. O isolamento reprodutivo é um marco final da especiação. Isso parece algo triste, né? Mas não é triste. O marco final, porque para seres humanos, né, o marco final é a morte, né? Mas para uma espécie, nesse caso, para uma população, né, tá basicamente dando origem a uma nova maneira de ser determinada espécie, por assim dizer. Tá bom? As aplicações em conservação e perícia que a gente vai ter na área de perícia em fauna silvestre, vai ter a identificação de espécies por barcode genético, avaliação de impacto ambiental, controle de populações invasoras, com a questão de hibridização, especiação recente, conservação de espécies raras para evitar a perda da variabilidade pelo meio da deriva genética, e a reintrodução planejada, maximizando diversidade genética, ok? Casos brasileiros emblemáticos, já passamos por isso aqui. E aqui estão algumas das nossas referências. Também te convido para acessar o nosso link Redação Nota Máxima aí embaixo. Um grande abraço, até a próxima aula.